Olá, nesta terça-feira, terça força para todos nós, viu? Porque eu estou me sentindo assim verdadeiramente envergonhado com a notícia que eu li sobre a solenidade de homenagem de cidadão parisiense que a prefeita Anne Hidalgo promoveu ao ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Sinto-me como se ela tivesse homenageado o Marcola, do PCC, o Fernandinho Beiramar, um outro marginal qualquer. Só que todo o efeito social dos crimes de Marcola, de Fernandinho Beiramar, é incomensurável, menor do que o Lula produziu. O Lula chefiou o assalto sistemático, planejado, desavergonhado de todos os cofres da República no Brasil. E aí vêm os franceses com aquela sua mania de grandeza, com aquela aquele seu caráter de protetor dos oprimidos, né? Que não são oprimidos coisa nenhuma. Então eu vou passar para eles o seguinte recado. Senhora Anne Hidalgo, em primeiro lugar, o Lula não é um desvalido. Ao contrário, o Lula é um milionário que eu conheci numa casa operária e que fez a sua fortuna a partir de propinas que recebeu por um plano de saque que levou o Brasil à maior crise econômica da história, da qual nós estamos saindo, engatinhando acima do poço, né? Do fundo do poço, e que deixou 13 milhões de desempregados, que agora são 12, sei lá, 11, não sei quanto, mas é um número absurdo. Enquanto que os países ricos, que normalmente têm taxas de desemprego muito maiores do que os países chamados emergentes, tem taxa aí de 4, 5%, o Brasil tem essa taxa incrível, graças às administrações do PT e de seus aliados, né? Que o senhor Michel Temer completou o mandato da dona Dilma, tá certo? Pois bem, esse cidadão vai receber o título de cidadão em Paris e leva para acompanhá-lo uma das tristes figuras, que é a senhora Dilma Rousseff, que completou um mandato, 4 anos, depois de indicada por ele, e meio mandato, né? Então, e que depois teve o governo tampão do Michel Temer, aliado da primeira hora, foi 2 vezes candidato na chapa de Dilma Rousseff, e é sempre bom acrescentar que ela não teria vencido a eleição sem ele. Sem os votos do MDB, naquele tempo PMDB, ela jamais teria vencido. Pois estava essa palhaça lá ao lado do Lula, nessa solenidade grotesca de uma péssima prefeita de Paris. Paris é uma cidade porca hoje, Paris está longe de ser a cidade de luz, apesar de todo o seu Fausto, toda a sua glória, apesar da sua beleza, do Rio Sena, do grande museu, e dos grandes museus, aliás, né? Dos grandes museus, né? Pois bem, da Torre Eiffel e tudo. Aí, aproveitando essa oportunosa ensancha, o ex-presidiário, que também é ex-líder sindical e é ex-presidente da República, deu uma entrevista para o excelente repórter Jamil Chad, do UOL, né? Universo Online, e para a televisão francesa Le Temps, o Tempo, né? Nessa entrevista, ele conta mais um feito vergonhoso de sua biografia. Ele diz, na maior cara de pau, que estava sendo planejada uma fuga dele no momento em que foi decretada a sua prisão. Ele não fugiu, segundo ele, porque resolveu encarar a possibilidade de, numa prisão, ele desmascarar o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato. Hoje, a Operação Lava Jato é uma glória do Brasil, mesmo sendo perseguida pelos seus protegidos nas altas cortes,
nos altos tribunais da República, e o juiz Sérgio Moro continua sendo o maior herói do Brasil, por mais que seja vítima daquele plano terrível que ele e esse bandido pornográfico americano, Glenn Greenwald, planejaram usando sócios brasileiros, a revista Veja, a Band News e a Folha de São Paulo. Pois é, ele contou uma coisa que, aliás, essa fuga, né, foi noticiada, a possibilidade, a eventualidade dessa fuga foi noticiada pelo antagonista e pela revista Cruzoé, que foram acusados de mentir, de fazer coisa contra o Lula. Mentiram quando desmentiram. Quer dizer, agora também temos que aguentar a mentira contada internacionalmente em tom de galhofa, porque em tom de galhofa. Não tem outro sentido, uma galhofa que ele fez com todos nós, com o Brasil inteiro e com os babacas lá da França que lhe deram o título de cidadão honorário parisiense. Pois bem, é mentira. Ele não fugiu porque ele sabia que não ia conseguir. Como é que o Lula ia conseguir refúgio na embaixada e deixar o país numa boa depois de condenado? Não, a opção dele não foi ir para a prisão para desmoralizar o Moro. Ao contrário, o Moro deu a ele uma tal de sala de Estado-Maior sem nenhuma base legal. Ele não foi preso, ele nunca passou um dia na cadeia, todo dia lá na sala de trânsito dos agentes da Polícia Federal, ele recebia assessores, lia o jornal, mandava no partido, etc. Então é mentira, tudo isso é mentira e é uma vergonha para todos nós, principalmente porque os 3 patetas que foram a Paris para essa solenidade mincha e falsa, ele, a Dilma e o senhor Fernando Haddad, o candidato que se prestou ao serviço vagabundo de representar o verdadeiro presidente que seria eleito, que seria o Lula, e levou 10 milhões de diferença de voto, que não é brincadeira não, do Jair Bolsonaro. Agora ele se acha no direito de dizer o seguinte: não vamos promover o impeachment de Bolsonaro, ele tem direito a 4 anos. É isso aí, ele ganhou a eleição mesmo. Agora ele vem dar uma de benevolente, de benemérito, fazendo esse tour com 4 assessores pagos por nós, gentilmente cedidos por causa de uma portaria, pelo sub do senhor Jorginho, o candidato. Imagina, o Jorginho, o Jorge Oliveira, um major PM aposentado, advogado há 3 anos, se dá ao luxo de fazer essa benesse com o Lula e mandando 4 assessores. Vão fazer o quê esses assessores? Vão enxugar o Lula depois do banho? Pelo amor de Deus. E aí ele se dá todo generoso. E o partido está com raiva dele, hein? Porque ele disse que não vai lutar pelo impeachment do Bolsonaro. Eu quero também, antes de encerrar, dizer a você que lamento profundamente a bagunça, a baderna que os senhores servidores de São Paulo fizeram durante a votação do 2º turno da reforma da Previdência na frente da Assembleia Legislativa, nas ruas de São Paulo, prejudicando os paulistanos, motoristas honestos, os doentes que ficaram presos no congestionamento. É uma vergonha. Esses caras dizem que são democratas, que estão lutando por direito. Direito nenhum. Estão lutando por privilégios e não estão lutando por direito nenhum. O direito tem o contribuinte de não continuar pagando o absurdo que paga para sustentar aposentadorias beneficiadas, aposentadorias de maganões, aposentadorias de marajás. Tá? Pois então, também quero aqui lamentar profundamente a entrevista que o senhor diretor da Força Nacional, o coronel Aginaldo de Oliveira, deu chamando de heróis os amotinados do Ceará. Mas o que é isso? Em vez de ser demitido, foi elogiado. Que é isso? Motim é crime. Funcionário público não pode fazer greve, muito menos fazer motim. Funcionário público fardado, armado em nome do cidadão, fazer motim, se amotinarem.
até atiraram naquele senador, o bestalhão lá do Cid Gomes, que tentou atropelá-los num quartel lá em Sobral, na terra dele. Mas que coisa, o Brasil realmente está um caso sério, né? Um caso sério. Enquanto nós aqui estamos esperando, né, e amanhã eu prometo tratar desse assunto com você no meu vídeo da quarta-feira, mas enquanto isso aqui na terça-feira, 3 de março, eu tenho aqui que comentar também o grande vexame, que é uma negociação que o governo está fazendo para dividir pela metade os 30 bilhões que os senadores e deputados estão querendo tomar para si mesmos, tirando do chefe do executivo o poder sobre o orçamento e tirando também o seu poder de veto, que é tudo democrático, e é tudo constitucional, e é tudo dentro do regimento. É ou não é? Pois é, esse assalto que o general Augusto Heleno chamou de chantagem e não avaliou perfeitamente, porque é um assalto, é um absurdo. 1 bilhão que seja é um absurdo. 1 bilhão de emenda que vai para prefeito e governador que não vão ser nem fiscalizados. Agora imagina 15, né? Estou esperando para ver o resultado dessa votação com uma expectativa boa. É que a Câmara é dominada pelo centrão fisiológico e pela esquerda corrupta, representados pelo seu elemento de união, que é o carioca, que dizem que é chileno, Rodrigo Maia. Pois é, enquanto isso, o governo acha que pode contar com o Senado. O Senado não é suficiente para evitar essa chantagem, ou melhor, esse assalto. Mas é muito consolador para nós saber que o centrão fisiológico e a esquerda corrupta não mandam no Senado como achavam que mandam, apesar de terem lá um representante, que é Davi Alcolumbre, que eu insisto, digo pela enésima vez, de boca cheia, ganhou uma eleição fraudada contra o alagoano Renan Calheiros. 81 senadores votaram, foram computados 82 votos. Depois foi feito um inquérito e o relator do inquérito, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, em associação com esse amapaense Batoré, resolveram jogar no arquivo, ou melhor, no lixo. Eles é que são lixo, né? Pois é isso aí. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, só a verdade nos salvará.